10h22, muito bom dia, e porque é sexta-feira, vamos à edição desta semana do Visto de Fora. Temos em estúdio os nossos comentadores habituais, uma é espanhola, a Begonha Iñiguez, o outro é francês, o Olivier Bonamici, e todas as sextas-feiras olham aqui para os assuntos que marcaram os últimos dias em Portugal e na Europa. Begonha, bom dia, bem-vinda, porque já não tínhamos aqui em estúdio há muito tempo. Bom dia, que saudades tinha de estar cá no estúdio convosco, que não é a mesma coisa, realmente. Claro que não tem nada a ver. O Olivier Bonamici hoje está muito sensível. Bom dia, Olivier. Bom dia. Não, é que o Olivier levou a terceira dose da vacina e estás assim um bocadinho, pelo menos o teu braço. Não, mas isto não entendo. Eu tenho uma teoria sobre a terceira dose da vacina. Porquê que quando uma pessoa leva a terceira dose da vacina, parece que depois as pessoas, mesmo sem saber, fazem do propósito e tocam o braço do levaste da vacina? Queres que te responda? Da mesma maneira que a tampa da caixa da manteiga cai sempre virada para baixo. É exatamente isso. Mas, sem dúvida, esta terceira dose da vacina está a ter efeitos em todos, efeitos secundários. Ora bem, para lançar os temas da semana, temos connosco, como também é obrigatório, o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Olá, Miguel, bom dia. Olá, bom dia a todos. Olivier, Begonha, Paulino, e bom dia sobretudo a quem nos segue aqui neste Visto de Fora. E hoje vamos ter de falar da campanha eleitoral, que anda aí de norte a sul do país, também nas ilhas. Começo por perguntar, Olivier, se imaginavas que com a pandemia tal como está, fosse possível, apesar de tudo, fazer campanha pelas ruas como está a acontecer? É assim, é evidente que eu não estou a ver muito bem o interesse deste governo de fazer isso. Ou seja, muitas vezes temos que ver quais são os ganhos, não é? E o que é que tem a perder. Neste caso, eu acho que, tendo em conta a pandemia, na minha opinião, não faz muito sentido. Não é por causa disso que tu vais ganhar mais 10 mil votos ou perder, assim, por causa de um pequeno passeio nas ruas, tendo em conta o número de casos que há em Portugal neste momento. Mas isso é a minha opinião. Pois eu discordo contigo, Okay. Olivier. Tá bem. Deve ser estar assim presencialmente, ollos nos ollos. Não, isto a mí parece-me importante porque as illas, non é? E sobre todo imagine as Açores fican máis lonxe, é importante que os habitantes tamén das illas sintan que os políticos están presentes, non é? As populações, os locais que fican máis distantes. Sim, quando estás a falar das ilhas, estás a pensar em grande parte do país, não é? O chamado interior, nomeadamente, que Exatamente. Normalmente é Portanto, esquecido durante a legislatura. Ainda que sexa en campaña e estejamos en pandemia, igual que van, por exemplo, percorrer as ruas de Lisboa, imagino no último día, não é? Em alguma ruada, por que não ir às ilhas? Pois sim. Não, mas isto eu não discordei disso. Espera aí. Nem era a questão especialmente dirigida às ilhas, não é? Exatamente. Mas nota-se que a mobilização popular em torno destas campanhas, em geral, já não é o que foi no passado, não é? O que eu pergunto é se será apenas a pandemia ou também sinal de algum afastamento das pessoas em relação à política. Non sei, mas há algo interesante que eu estou a ver estes días, non é? Acompañar xa máis en territorio portugués esta campaña electoral, e estou a ver que, por exemplo, no caso do Rui Rio, ele sí que está a apostar precisamente por campaña de rúa. Por qué? Porque sabe e quere dar esa imaxe de, e eu acho que isto está xa totalmente estudado por parte tamén dos seus asesores, de estar próximo das persoas, precisamente e independentemente da pandemia, por dar esa imaxe, non é? Iso é interesante. Eu tenho uma tendência um pouco para discordar com isso, ou seja, a mobilização popular. Eu acho que as pessoas se interessam pela campanha. Eu dou a dar dois números, um número e um palpite. O palpite, claro, que é óbvio, é apenas o que eu sinto junto do meu bairro, das pessoas com quem convivi. As pessoas falam imenso de política, muito mais que o habitual. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com as audiências. Aliás, o jornal El País fez uma comparação engraçada, dizendo que a audiência, por acaso não tinha visto isso, que Rui Rio, António Costa, foram 3,3 milhões, e o El País disse que foi mais ou menos o Portugal-Holanda do Europeu 2004 de futebol. Portanto, vamos ver. Claro que os números de abstenção poderão nos dar uma indicação, só que terão que ser relativizados por causa também da pandemia, mas eu sinto um certo interesse, vamos falar disso daqui a pouco, para saber. Eu diria que é uma espécie de referendo pró ou contra António Costa neste momento em Portugal. Sim, nisso concordo contigo. Eu penso que há mais interesse a ver o que acontece. Já vamos. Sim, já voltamos aqui à campanha para olhar então mais em pormenor para o desempenho dos partidos, mas antes vamos falar de Europa. Eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E hoje proponho que comecemos aqui pelas diferentes respostas à pandemia que vários países continuam a ensaiar, numa altura em que os casos de Covid
continuam a bater recordes em vários países, mas depois temos aqui alguns a apertar medidas, como a Áustria, que avança mesmo com a vacinação obrigatória, e outros, como França ou até Espanha, pelo menos em algumas regiões, onde se anuncia alívio de restrições. Quem é que terá aqui mais razão, Olivier? É complicado dizer isto. O que eu acho interessante neste caso, faz-me lembrar um livro que eu adoro, que se chama Horus, de um filósofo francês, Michel Serres, que diz que, afinal, na vida temos que ver, é através dos nossos olhos que vemos o mundo. Mas a forma de ver o fora, mundo... portanto, é apropriado. Exatamente. E a forma de ver o mundo, por exemplo, é diferente quando o cavalo vê o mundo de uma forma diferente, por exemplo, que uma galinha, ou um chinês vê a forma diferente do que um português, etc, etc. E é um pouco isso que está a acontecer com a pandemia. A grande questão aqui que é surpreendente tem a ver com os olhos, a forma de ver. Exemplo, com o caso francês. A imprensa francesa, esta manhã, após as medidas anunciadas ontem, falou de alívio de restrições. Mas isto é nos olhos dos franceses. Porquê? Porque a partir da segunda-feira, em França, claro, depois a máscara deixará de ser obrigatória, etc, etc. O teletrabalho também. Mas a partir da segunda-feira, em França, o certificado vacinal vai ser obrigatório. Significa que um francês, mesmo com teste negativo, não poderá ir ao restaurante, não poderá ir ao cinema. Mas lá está, nos olhos de um francês é um alívio de restrições, que não deixa de ser curioso, porque aqui não existe nada, e o caminho não é nada em Portugal para um certificado vacinal, ou seja, em Portugal, com teste negativo, podemos ir em qualquer sítio. Sim, mas seja como for, Begonha, isto não dá a ideia de que, com estas receitas diferentes, consoante os países, de certa forma, andam a navegar à vista, que é como quem diz, a testar para ver o que é que dá. Pois sim, porque há 2 anos, quase 2 anos, que estamos a viver o día a día desta pandemia incerta, non é? Da que tampouco sabemos, non é? E que evolúe así como quer, realmente, non é? Con picos, altos, baixos, en fin. Neste caso non sei que ten agasao e, sin dúbida, os nosos gobernantes andan un bocadiño así, ás veces desnortados, non é? E o que tantas veces temos dito neste programa ao longo dos últimos meses, a falta de coordinación nos diferentes países. Olla, temos falta de coordinación na España, non é? O goberno do Pedro Sánchez, do socialista Pedro Sánchez, o que decidiu que cada comunidade autónoma decide, non é? Teña unha reunión cada mes ou así dos conselleiros de saúde destas 7 comunidades autónomas, mas cada comunidade autónoma decide. Por exemplo, o presidente da miña comunidade autónoma da Galiza, o Alberto Núñez Feijóo, unha das cousas que ten acusado nos últimos días ao goberno de Pedro Sánchez é precisamente o descontrolo precisamente para contabilizar o número de novos positivos. Por exemplo, na Galiza contabilízase como novos positivos os que xa son feitos con autotest. No resto das comunidades autónomas, non. Cando falabas das restrições ou do alivio das restrições nalgúmas comunidades autónomas... Sim, Cataluña, por exemplo. Cataluña e tamén Cantabria. En Cantabria, o goberno autónomo de Cantabria, precisamente porque teñe esa potestade para iso, decidiu que o certificado COVID, a diferenza das outras comunidades autónomas, non vai ser exixido para entrar nos establecimentos de hotelaría ou nos cafés, restaurantes, como acontece, por exemplo, no resto das comunidades autónomas. Por iso, como non vamos ter descontrolo na Europa? Si na propia España cada comunidade autónoma decide así, pois, o que les considera. É moito difícil mesmo. Um dos países que estão a aliviar restrições e que anunciam mesmo praticamente o fim de todas as restrições é o Reino Unido, e vai começar já o alívio das medidas a partir de quinta-feira, com Boris Johnson a tomar esta opção, numa altura em que está debaixo de fogo cerrado, como se sabe, por causa das sucessivas festas que foram notícia e que ocorreram em Downing Street durante os confinamentos. O que eu pergunto, Olivier, é se haverá alguma ligação, na tua opinião, entre a situação política delicada em que se encontra o primeiro-ministro britânico e esta decisão de retirar as restrições. Sim, aliás, eu diria que quase tudo é político. Aliás, em França, o alívio de restrições, estranhamente, acontece numa altura em que Emmanuel Macron vai anunciar em breve a sua candidatura à presidência da República Francesa. No caso do Boris Johnson, sabemos que os conservadores estavam a contestar cada vez mais e que, claro, que o alívio das restrições vai agradar ao seu partido político. Agora, eles é uma aposta, verdade seja dita, uma aposta. Isto é que é o all-in. Porque, como no póquer, porque considerar que já não haverá no mês de março qualquer isolamento para uma pessoa positiva, isto é um passo. E lá aí, que é estranho, ao mesmo tempo a Áustria, que a vacinação obrigatória, os franceses com teste negativo não podem, não sei o que, e lá a Inglaterra, em março, portanto, positivo,
tu podes ir trabalhar na boa. Acabam os confinamentos. É Begonha. muito arriscado, mas que podemos esperar do Boris Johnson? É dizer, está agora baixo fogo, non é? Con continuos filtraxoes que aparecen nos tabloides británicos e na imprensa británica de festas e máis festas, e vemos, olla, Olivier, tantas veces eu que teño falado do cabelo do Olivier, non é? Do Olivier, do cabelo do Boris Johnson, tamén do cabelo do Olivier. Mas o Boris Johnson xa está a ver como está, é dizer, se analizamos o seu aspecto, eu no outro día vin precisamente sair do cargo oficial e xa tiña a camisa de fora das calzas. É dizer, que acontece? Este home está xa totalmente, eu acho que está no limite, non é? Entón agora están a anunciar estas medidas de restrições fora, porque eu penso que, claro, depois de todo o que saiu na imprensa británica e o que se ten comentado das festas, claro, ele non pode exigir aos outros o que ele non faz, non é? Será que quando vinha com a camisa de fora já vinha de uma festa também? Temos de falar aqui novamente do amigo predileto do Olivier, Emmanuel Macron, que apresentou esta semana as prioridades da presidência francesa do Conselho da União Europeia e defendeu que o direito à interrupção voluntária da gravidez passa a ficar consagrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União. Como é que este anúncio foi recebido, Olivier? Mas é assim, Emmanuel Macron, ao dizer isso, não é? Eu diria, marca uma diferença brutal com Angela Merkel, que é ele divide um pouco mais do que a chanceler alemã, porque esta decisão, como é evidente, nunca vai ser aceita. Nunca. Porquê? Porque precisam a unanimidade, e esta unanimidade não vai acontecer só por causa de um país, por exemplo, Malta, que, claro, vai recusar isto. Portanto, porquê que ele diz isto? Ele já sabe a partir de que está perdido neste combate. Para ele, está perdido. Portanto, eu acho que é mesmo uma forma de marcar a sua diferença, uma diferença também ideológica e também uma diferença fundamental com a Presidente do Parlamento Europeu, que sabemos é claramente contra a interrupção voluntária de gravidez, e, portanto, é uma forma para ele de marcar duplamente o seu território. Begonha. Sí, é así mesmo. Xusto coincidiu con ela adiante, non é? A recén eleita presidenta do Parlamento Europeo, como dixía Já vamos Olivier, falar dela também, que é conservadora e efectivamente contra a interrupción voluntaria da gravidez, e isto é unha maneira tamén de reforzar o seu posicionamento do Macron, e este anuncio realmente foi recibido en España, destacouse bastante realmente nos media españois, e destacouse nesta liña que está a comentar Olivier e que estou a comentar eu, non é? Desa diferenza de ser a posição da nova presidenta do Parlamento Europeo a defender a vida, e este posicionamento do Macron, non é? A apostar pela interrupção voluntária da gravidez e pronto, por todo este setor. Em relação à nova Presidente do Parlamento Europeu, como se sabe, ela vem de Malta, Roberta Metsola, é um dos países que estão no centro das rotas migratórias. Será que esta voz central agora na Europa poderá mudar alguma coisa neste campo, Olivier? Pô, sim, isto não é por causa de uma pessoa que se muda uma política europeia, mas eu diria que ela vai ser... visibilidade diferente. Sim, exatamente. Eu diria que ela vai ser menos consensual do que o seu antecessor, isto para mim é uma evidência, e ao mesmo tempo, no que diz respeito à imigração, ela tem um discurso, porque a Begonha dizia, é conservadora, e de facto ela é, politicamente falando, mas às vezes não podemos, temos que ver, ou seja, analisando o discurso desta pessoa maltesa, como se diz em português, maltesa, não é? Sim. Esta política maltesa, exatamente, peço desculpa, vemos que é um pouco mais complexo, porque, por exemplo, ela é contra a interrupção voluntária da gravidez. Aliás, Malta é o único país onde o aborto, o IVG, portanto, é proibido em qualquer circunstância, e ao mesmo tempo é uma política que defende não só os migrantes, mas também as minorias LGBT. Portanto, às vezes, esta política é um pouco mais complexa do que nós podemos ver. Portanto, ela tem um discurso, de facto, super a apoiar os migrantes. Begonha. Esperemos que así sexa. Vai ser difícil ultrapasar o humanismo do seu predecesor, de Roberta Metsola, mas
temos de ter esperanza. Eu penso que sí que pode ser efectivo o feito de que ela sexa originaria de Malta, que Malta estesa nesa gota dos migrantes, e é verdade, ela pode ser conservadora, como dixía Olivier, no campo, por exemplo, do aborto, non é? Mas na parte social, na parte do humanismo, na parte dos migrantes, dos direitos dos migrantes, esperemos que realmente faça bastante sobre isto, porque é moito preciso que a Europa aposte pelos dereitos dos migrantes e possamos dar un exemplo a nivel global de axudar este tipo de persoas que deberíamos ter e ficar aínda máis envergoñados de ver as imaxes que continuamos a ver de entrada de migrantes na Europa. Sim, e já agora no combate às desigualdades, esta eleição por si só também representa a nomeação de mais uma mulher para um cargo-chave na Europa. Sim, isso é interessantíssimo. E lembro que Christine Lagarde do BCE e Ursula von der Leyen da Comissão Europeia, com Roberta Metsola no Parlamento Europeu, são 3 em 4 para o lado feminino. E é uma curiosidade também no que diz respeito às eleições, e analisando para os na campanha, podemos observar que no debate das rádios, os 3 entrevistadores eram 3 mulheres. Muito bom. E também podemos observar, e estava a pensar isto no outro dia, que no debate a Rui Rio, António Costa, havia 2 mulheres e um homem, e estava a pensar no carro, esta manhã, por acaso, a pensar nisso, que antigamente era muito raro ver tantas mulheres a fazer entrevistas políticas, como afirma há 30 ou 40 anos. Isso é destacado, e sobre todo que teñamos na Europa estas 3 persoas de peso, e depois entre as candidatas também. E aqui em estúdio, a Begonha está sozinha, mas vale por 3, não é? E nas candidatas ao Parlamento, a presidir o Parlamento Europeo, tiñamos unha candidata española que ficou en terceira posición. É dizer, as mulleres en forza, mas non nos enganemos que aínda estamos en inferioridade de condições en moitos traballos. Vamos lá chegar, até porque eu quero acreditar que depois da senhora Metsola há de vir a senhora Dá-lhe Gás. Bom, estamos no Visto Fora com a Begonha Iniguez e o Olivier Bonamici, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Por cá já abordámos isso há pouco, estamos em plena campanha eleitoral. O que eu queria agora saber era qual o interesse que estas eleições estão a suscitar nos vossos países, Olivier. É imenso, imenso mesmo. A dificuldade depois para um correspondente estrangeiro é resumir em 50 segundos ou num minuto uma política que às vezes é mais complexa do que parece. Isto é uma grande... por isso eu vou dizer que vai ganhar, tenho a certeza absoluta, o Rui Costa, ou seja, o Rui Rio, ou António Costa. Mas eu estive a pensar, e também o que é que eu vou dizer, já tenho meus reportagens para fazer hoje sobre isto, num minuto, e não vou fazer um minuto aqui, vou falar 20 segundos, que é, para mim, é um referendo claramente pró ou contra António Costa. Ou seja, para mim, se António Costa ganhar as eleições, será uma grande vitória dele, e não apenas do Partido Socialista, mas dele. E se ele perder, não será uma derrota para mim do Partido Socialista, mas será uma enorme derrota de António Costa. E veja a minha volta, e aliás, vê-se esta manhã a sondagem, a última sondagem que apareceu, que é cada vez mais pessoas querem votar útil. Pessoas de direita querem derrotar a qualquer custo agora António Costa, e pessoas de esquerda querem absolutamente evitar, porque para ele seria o pesadelo, seria a direita no poder. Portanto, é o voto cada vez mais útil à esquerda e à direita. Begonha, como é que estão a ser estas eleições vistas de Espanha? Eu agora, que como saben os nosos ouvintes, paso unha semana a traballar desde Lisboa e outra desde Vigo, desde outro lado da fronteira, non estou a ver máis interese neste momento. Atenção, o que costuma acontecer en España é sempre cando se aproxima o fin da campaña, e mesmo debe esperar no día das eleições, o día depois. Penso que en España vai ter moito máis interese o que posa acontecer o resultado electoral. Nese momento, poso xa garantir que será prácticamente nota de apertura, noticia de apertura en moitos xornais, radios e televisores. Mas neste momento non há máis interese do que nas outras eleições, salvo, por exemplo, en comunidades autónomas como a Galicia e como Extremadura, que sempre tiveran unha relación máis próxima con Portugal. É verdade que tamén, e xa comentaba isto na semana pasada neste programa, destacouse en xornais, como por exemplo El País, o feito de que Portugal sí que ten campañas, e ten debates a dois, e moitos debates esclarecedores, os debates das radios. Iso é interesante, porque en España, como eu xa dicía aquí neste programa, non costuma acontecer. É dizer, non temos debates nas radios, non temos debates a dois. Iso diz moito da democracia. Em relação ao debate nas rádios,
que ontem transmitimos aqui na Renascença, não contou com a presença de André Ventura e de Rui Rio, que optaram por não estar. Terá sido a estratégia acertada, Olivier? Eu acho que não ficou muito bem na fotografia, mas também não acho que seja o fim do mundo, por assim dizer. Há problemas muito mais graves do que isso. Será que o Rui Rio teve receio de estragar a imagem que tinha deixado no último debate na televisão? Talvez, mas estamos a ver que ele está a subir, no entanto, mesmo assim, nas sondagens. Agora, eu diria que eu acho também que há um problema, que é, infelizmente, o debate para as rádios aconteceu, na minha opinião, demasiado tarde, as pessoas já estavam um pouco fartas, e se calhar também os políticos também, que é, o que é que tu vais acrescentar após 1.400.000 debates? Não é? Não, mas é verdade, ou seja, há uma altura em que até o próprio fator novidade é um pouco complicado. E a questão, na minha opinião, para as rádios também fica um pouco mal, porque as rádios têm um papel importante, e teria sido muito mais interessante ter, por exemplo, este debate a meio dos debates televisivos e não para fechar tudo isso. Begonha. Sim, o timing é importante, mas sin dúbida vamos ser críticos. Por que faltaran o debate das radios e non faltaran aos debates televisivos? Esa é a miña pregunta. A radio é tan importante como a televisão, tan importante, pelo menos en España, estamos pelo a menos falar... tão importante. Pelo menos, exactamente. Se calhar se soubessem que o debate da rádio dava na televisão, tinham ido. Ai, porque depois... mas isto é importante porque depois, como xa dicía o director de Informação, non é? Desta radio, Pedro Leal, precisamente antes da emisión especial de ontem, o convite foi enviado aos diferentes partidos políticos no mes de decembro, non é? Esteve quem quis. Então, esteve quen quis. Mas por que faltan as radios? Porque non se considera tan importante a radio como a televisión. No meu país, en España, o programa, por exemplo, de Carlos Seguera, da cadena COPE, que foi a miña casa durante 17 anos, pois é un programa que ten máis audiencia que a grande maioría dos programas televisivos. Estamos a falar de quase 3 millóns de persoas que están a ouvir o programa todos os días. Tense de valorizar máis a radio por parte dos políticos. Tema que tem dado muito que falar na rádio e não só, tem a ver com o voto das pessoas em isolamento, estejam infectadas com Covid ou porque tenham tido contactos e estejam também em isolamento preventivo. Agora decidiu-se que elas vão poder sair para votar, sendo aconselhadas a fazê-lo ao final do dia, na última hora de votação. Como é que viste esta decisão anunciada esta semana, Olivier? Eu acho que a decisão, a mim não me cabe dizer se o nível de epidemiologista se é arriscado ou não. É arriscado ou não. No ponto de vista do voto, é uma decisão certa. Porque, de facto, como normalmente vamos ter 1 milhão de pessoas isoladas no próximo, portanto, daqui a uma semana, seria inacreditável haver 1 milhão à escala portuguesa. Isto pode ter consequências inacreditáveis sobre o resultado de uma votação. Portanto, algo tem que ser feito. Agora, resta saber se foi esta forma correta ou não. Eu vi, por exemplo, esta manhã no jornal que na Finlândia eles vão votar ao ar livre, pronto, mesmo com temperaturas negativas. Claro que é menos arriscado. Podem, não é? Como? Se na Finlândia podem, sim, por meio de razão. Se calhar isto era uma pista que era mais interessante também, mas enfim. Sim, mas eu penso que foi un bocado confuso. Estamos en Portugal, estamos habituados ás decisões a portuguesa, eu digo con todo o amor e con todo o respeito para este grande país que é Portugal, mas ás veces é un bocado caótico, non? Mas isto já aconteceu em Espanha, esta opção da votação em horários específicos para confinados, ou não? Aconteceu en alguma comunidade, aconteceu na Cataluña, se mal non me lembro, mas non é en eleições xerais, legislativas. Mas por que así? É dizer, lembrome que há semanas comentábamos isto e falábamos da hipótese tamén do voto electrónico, iso sí, se faz con segurança. Atenção. Sim, mas já não havia tempo para preparar uma mas votação por dessa iso, natureza. porque non se pensou, se calhar suficientemente ben isto. E entón é agora que vai acontecer. No domingo vamos ver como é que corre a votação previa, digamos, non é? Que pelos vistos non há tanta xente inscrita como se esperaba, mas há moita xente inscrita. E lémbrense que há un ano, cando foran as presidenciais, foi bastante caótico, lembrome das filas. E a ver como acontece isto, porque a ver se isto influencia ou non para maior número de abstención ou non é? Portanto, a ver, vamos ver como é que corre isto e como que corre a votação das persoas infectadas. Sim. Gostava de ouvi-los ainda sobre um tema que a Renascença tem vindo a dar destaque. De resto, demos em primeira mão estas notícias sobre o processo de Roman Abramovich, o milionário russo dono do Chelsea, que conseguiu a nacionalidade portuguesa. Está agora a ser investigado esse processo pela Procuradoria-Geral da República e pelo Instituto de Registro e Notariado. Como é que tens visto, Olivier, estas notícias sobre a facilidade
com que Portugal está a facultar a nacionalidade a descendentes ou alegados descendentes de judeus? Eu diria que é um tema completo. Para já, uma bela investigação da Renascença, porque isto é importante, sobretudo, verificar se Roman Abramovich não teve um tratamento de favor. Isto é super importante. Agora, eu diria, de forma a mais abrangente, em relação a isto. A mim custa-me, admito, mas isto, não vou, claro, falar da questão dos judeus sefarditas, não é disso, mas de forma global, mas sim mais global, custa-me a facilidade com a qual em Portugal se adquire a nacionalidade. Custa um pouco porque, por exemplo, no caso do espanhol, há, por exemplo, um teste de língua, linguística e tudo isso, é uma espécie de índice. Em Portugal sou a favor de um índice de tugalidade, não é? Para ter Já lá vamos, temos que ir lá. é isso. Mas a mim custa um pouco a facilidade com a qual se obtém a nacionalidade Eu vou portuguesa. ser mais frontal. Por que uns sí rapidamente e outros não tan rapidamente? Neste caso é verdade que en España acontecía, non é? Mas e dábase esta facilidade. Mas já terminou essa possibilidade, Mas foi limitada no tempo. Por iso digo acontecía, mas non pode ser que alguén, é verdade, ele descende dos judeus sefarditas, mas, oye, non se pode facer así tan rapidamente, non é? Non me parece xusto un sí así tan rapidamente e outros non. Vamos esperar pelos próximos capítulos. Vamos em frente, está na altura do momento que ninguém dispensa no Visto de Fora, que é o nosso índice de tugalidade. Euronet Plus. É, Não não é é? este, mas a tugalidade também cá está, portanto também certamente vamos conseguir ouvi-las. Queres espero eu. ajuda? Não, já cá vai. 2, 3. Índice de tugalidade. Tarda, mas não falha. Exatamente. É o momento em que testamos aqui os conhecimentos de português da Begonha e do Olivier. Hoje temos um provérbio que toda a gente em Portugal conhece. Ai. Eu já lhes tinha dito que eles hoje vão acertar de certeza absoluta. A ver. Ora, completem lá. Amigos. Negócios à parte! Foi preparado especialmente para ti, Olivier. Já tenho a Mas que nacionalidade. pena não ter filmado. Eu acho que o teu cachê esta semana é para comprares um microfone novo. Mas como A é que se primeira vez que puxa ele? acertei. Com as mãos para cima. Olha, Também sabias, isto é- Begonha? Sabias? Sim, sabia, Claro. mas Oh, não não me sabia deu nada, tempo. não sabia, Não me eu deu- Eu não me avisei que ia deu ser muito tempo. fácil. Ora bem, significa que se devem separar as amizades de outros interesses, Sem dúvida. claro. Em especial das questões que envolvem dinheiro, que é, não é? Sim, os negócios. Sim, Que é no sim, fundo o sim. que o Olivier faz sempre, não é? Que é convidar os amigos para almoçar, convida, mas depois pagar já não é Há com um eles. outro não é? provérbio também que é muito parecido com este, ou pode ser aplicado também em determinadas situações, que é trabalho é trabalho. Conhaque é conhaque. Olha, vês? Isso eu não Essas sabia. coisas que sabes. Isso eu não sabia. Índice O jackpot, nacionalidade portuguesa para mim agora. Ou se estás inspirado, Olivier. Ora bem, e antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Negativo, Begonha. O negativo ten a ver cando chega esta altura do ano, non é? Esta altura de moito frío, que realmente non há moito frío na rúa se comparamos coa Finlandia, que dixamos ao momento, coa Suecia, cos países do centro de Europa. Mas que acontece nas casas portuguesas? Que as casas portuguesas non están preparadas realmente para o frío, non é? E estamos a ver a persoas que realmente o están a pasar moito mal e son as típicas reportaxes que saen sempre, mas que non mellora a situación. Que acontece en Portugal? Pois acontece que a enerxía está moito cara e que as casas non están preparadas. Entón, para mí é o pior desta semana porque isto afeita a moitos dos nosos ouvintes, as persoas que nos están a ouvir neste momento. O teu negativo, Olivier. O negativo é para mim um tema de campanha que para mim foi muito pouco abordado, que eu acho muito estranho, que não tenha sido um dos grandes temas da campanha, que é a bazuca europeia. Não estou a perceber. Ou seja, não estou a entender porque vai ser uma questão chave É verdade. da próxima legislatura e acho muito estranho que tenha sido uma questão, foi falado, mas Mas é tão verdade. pouco em relação à Muito bem. importância que vai ter para o país. Muito ben, Olivier, concordo contigo porque precisamente en España é un tema do que se está a falar moitísimo, precisamente é o diferente diñeiro que vai chegar ás comunidades autónomas da bazuca O europea. teu Mas é por isso que a positivo, televisão Begonha. tem que contratar Miguel Coelho já. Que com O ele, positivo. Olha, Nem pensa, proponho desde já precisamos que no dele. final da Que próxima temos semana, a pa- claro, façamos o balanço final desta campanha. Temos Teremos a ocasião Paulino para ir co a tempo isso mais xa. a fundo. Positivo, rapidamente. O positivo ten a ver con esta luz de Lisboa. Non me canso de ver de esta enerxía positiva. Estes días maravillosos de Xaneiro, todos os anos por esta altura, temos estes días maravillosos en Xaneiro, cheios de luz. Dá unha enerxía maravillosa. Adoro esta cidade, adoro Portugal, mas adoro esta luz de Xaneiro. É por isso é que também a nossa cidade é a luz boa. Claro. O teu positivo, Olivier. É um positivo tem a ver com um quiz que fez um FI esta semana. Vou explicar rapidamente. Vou fazer o quiz com vocês super rapidamente. Porquê? Porque durante um dia da semana falei no mesmo dia 5 vezes com pessoas chamadas com o mesmo apelido.
com apelido Costa. E, uau, 5 Por isso costas tanto no de mesmo Costa. 5 costas no mesmo dia. E depois, olha, deixa-me com as ver, costas largas. e falei com o meu filho. Dizer uma coisa curiosa em Portugal, já reparei que há muitos apelidos bastante comuns, por assim dizer. E o meu filho foi-me dizer um jogo, ele foi ver no Wikipedia, e vou fazer o jogo com vocês. Qual é o top 5 dos apelidos mais comuns em Portugal? No quinto lugar, Oliveira. No quarto, Ferreira. No terceiro, Pereira. No segundo, Santos. E a minha pergunta agora para vocês, qual é o primeiro? Pinto. Tu sabes? Ele sabe? Pinto. Não. Silva, Miguel. dizer-se que é o Silva, sim. Exatamente. Silva. E ficam a saber o que é surpreendente, é que 10% dos portugueses, 10% têm o apelido de Silva, têm um apelido de Silva, seja pode ser Silva Santos, ou só Silva, ou Silva Pereira, são cerca de 10% segundo E a em Wikipédia. França, qual é que seria? Em França, eu acho que é Martin, uma coisa assim. Ou... Em Espanha seria Martínez, Pérez, acho que são os mais habituais. Muito bem, meus queridos amigos, Na estamos hora no das final. partilhas é um problema, tanta gente. Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel e quem nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana. Um abraço, bom fim de Tchau. semana. Foi bom voltar a ter-te aqui presencialmente, E foi Begonha. Muito maravilhoso obrigado. para mim Quanto a também. nós, até para a semana, Tchau, Olivier. tchau, tchau. Muito Obrigado. obrigado.